se inscrevendo no nosso canal. Você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Espírito Santo, ministre ao nosso coração nesta noite. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o texto que está em apreço nos mostra o Senhor Jesus narrando duas parábolas. A primeira parábola que ele nos narra é acerca do tesouro escondido. E a segunda parábola é a parábola da pérola de grande valor. Afinal de contas, o que vem a ser uma parábola? Jesus falou muito por parábola. E a parábola é uma história contada para ensinar verdades. Então a parábola é uma história narrada para elucidar, ensinar algumas verdades. E quais são, ou qual é a verdade ou ensinamento que o Senhor Jesus está querendo passar por meio dessas duas parábolas? O ensinamento é, irmãos, que não existe nada nesta vida que possa se comparar à alegria do reino de Deus. Então o ensino dessa parábola é dizer que não há nada nesta vida que possa se comparar com a alegria do reino de Deus. A maior alegria que uma pessoa possa ter nessa terra é simplesmente encontrar, irmãos e irmãs, o reino de Deus. Mas afinal de contas, o que é o reino de Deus? O apóstolo Paulo primeiramente vai dizer o que não é o reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E na sequência ele vai dizer que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz e a alegria no Espírito Santo. O que é mais o reino? O reino é domínio, irmãos. O reino é tudo aquilo que está sob o domínio de Cristo. O que é o reino? O reino é a salvação eterna. O reino é a vida eterna. O que é o reino? O reino é o evangelho. O que é o reino? O reino é a palavra de Deus sendo anunciada. O que é o reino, irmãos? O reino é a graça de Deus. O reino é a reconciliação. O reino é a justificação. O reino é o perdão de Deus para com as nossas vidas. O que é o reino, igreja? O reino é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Interessante notar que Jesus ele começa essa parábola narrando primeiramente a parábola do tesouro. E ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Você sabe que há um tempo atrás, até um tempo atrás, era comum as pessoas esconder os seus tesouros no subsolo, embaixo do chão, talvez com receio, com medo de assaltantes, de ladrões. Naquela época não tinha banco, o banco era precisamente para as pessoas muito ricas. E as pessoas que não tinham condição de depositar os seus bens no banco, simplesmente tinham que colocar debaixo do chão. Eu sei que não somente naquela época, mas até uns dias atrás, os nossos pais, talvez você que aqui está, já teve a oportunidade de esconder a sua grana, o dinheiro. Há alguns que até hoje escondem o seu dinheiro no cofrinho, não é isso? Outros guardam dinheiro no banco. Mas
Há pessoas que ainda até hoje, irmãos, escondem dinheiro dentro do travesseiro. Será que tem alguém aqui? Há pessoas que escondem também o seu dinheiro no colchão. E nós já vimos, irmãos, vários relatos de pessoas que guardaram a economia por longos anos. E aí a pessoa morre, o filho vai lá mexer no colchão, de repente está cheio de cruzeiro e cruzados. Passou a vida todinha amontoando toda aquela grana, morreu sem usufruir, sem fazer uso daquela quantia. E de repente, quando alguém acha essa grana, de certa forma fica estupefato diante de uma coisa dessa. Eu não sei se vocês viram um relato de uma filha em Israel, em que resolveu simplesmente presentear a mãe. E o presente que ela quis dar à mãe era um colchão novo, imagina isso. E ela aproveitou que a mãe saiu, ela pegou aquele colchão velho e queimou, meus irmãos. Jogou no entulho com outros bagulhos da casa e queimou. E aí colocou um colchão novo. Quando a mãe chega, encontra aquele colchão novo, meu Deus do céu, havia queimado quase $1 milhão, irmãos. Acumulado, dinheiro que ela estava acumulando por longos anos. A economia da vida dela estava simplesmente acumulada naquele colchão. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui o caso da minha irmã Catiane, minha irmã mais nova. Ela morava numa situação bem periférica lá em Marizias, em São Sebastião, São Paulo. E aí ela recebe o salário dela e ela não tem onde ocultar, esconder o dinheiro, por causa que tinha muito bandido na sua vizinhança. E ela pega o dinheiro do mês, irmãos, e vai colocar onde? Lá dentro do forno de fogão. Passados uns dias ela esquece e vai lá e assa o bolo. Quando ela sente o cheiro de dinheiro queimado, está lá o salário todinho, foi embora. Dá para imaginar uma coisa dessa? Então veja bem, que era algo comum naqueles dias, esconder a grana, esconder o seu tesouro debaixo do chão. E o texto vai dizer que este homem, irmãos, ele vai simplesmente se deparar com esse tesouro, um tesouro que agora está escondido no campo. Tesouro, nós já falamos o que é o reino de Deus, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O campo aqui, irmãos, pode tipificar ou simplesmente simbolizar o mundo que nós estamos vivendo. Deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, e que mundo é esse que nós estamos vivendo nesses dias? Eu não sei se vocês notaram, depois dessa pandemia, parece que as coisas deu uma acelerada. Tem crescido, irmãos, o número de escândalos envolvido a igreja, envolvido crentes, envolvidos pastores de igrejas sérias, igrejas históricas, irmãos. Temos visto nesses dias o tanto de crentes se desviando dos preceitos, do caminho do Senhor, escândalo em todas as ordens, dentro das igrejas. Temos visto, irmãos, como que está o nosso contexto, o mundo ao nosso derredor, como que as profecias bíblicas, a cada dia, irmãos, está cada vez mais visíveis, saltando diante dos nossos olhos. Tantas aberrações acontecendo diante dos nossos olhos, a violência, a libertinagem, irmãos, vocês têm notado isso? A liberação da droga, olha a luta, a insistência do homem libertar e liberar o aborto nesses dias. Vocês têm acompanhado aí? Temos visto, irmãos, tantas coisas, aborto, uso das drogas, a destruição da família nunca esteve tão em evidência como nos dias atuais.
Se olharmos, irmãos, para a situação do mundo, irmãos, o motivo é de tristeza, de angústia, mas nós podemos nos alegrar nesta noite, que mesmo que este campo, o mundo está minado de tantas coisas horrendas, neste mundo, irmãos, há um tesouro inestimável, incalculável, que é o reino de Deus. A pessoa do Senhor Jesus está entre nós, irmãos e irmãs. Esse é o único motivo, irmãos, que nós como igreja tem de nos alegrar diante de um mundo tão caótico. É que nós podemos olhar para este campo, para este mundo e saber e ter a certeza de uma coisa, que há um tesouro inestimável, há um tesouro incalculável nesta terra, irmãos, e esse tesouro é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o texto está dizendo que o qual certo homem, tendo achado, irmãos, tendo achado, isso denota que ele estava à busca. Isso significa que aquele homem estava à procura de algo. Assim também são os homens lá fora, as pessoas deste mundo. Elas estão buscando algo, irmãos. As pessoas estão procurando algo para a satisfação do seu prazer, da sua alegria. Os homens aí fora têm buscado, irmãos, algo para preencher o vazio dentro de si. Dostoiévski diz que há um vazio do tamanho de Deus no coração do homem. O texto diz que esse homem está à procura e diz que ele acha. Mas o texto também diz que ele esconde aquele tesouro porque aquele campo não era de propriedade dele. Mas, irmão, chama a minha atenção que diz aqui que tendo achado, escondendo e transbordante de alegria por ter achado esse tesouro. A alegria, mas não é qualquer alegria, é uma alegria transbordante, irmãos. A pergunta que eu faço hoje é: onde está a alegria transbordante da igreja? A impressão que às vezes passa que é pesaroso ser cristão. A impressão que passa parece que é algo que soa como se fosse uma condenação imposta sobre a vida da pessoa ser crente. Quantos que não manifestam mais essa alegria, irmãos, do reino de Deus? Quantos que não, irmãos, coloca para fora a alegria de ter encontrado a preciosidade, irmãos, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Para alguns, a impressão que dá é que ser cristão, ser crente, ser filho de Deus é algo pesaroso, parece que pesa sobre a vida a condenação. Não, irmãos, a palavra de Deus diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a igreja, o povo de Deus, tem que ser o povo mais alegre desta terra, igreja, porque nós temos a preciosidade que o mundo lá fora não tem. Nós achamos o tesouro neste mundo que é Cristo, igreja, e é algo que nós precisamos fazer transbordar essa alegria dentro de nós, porque nós achamos a preciosidade que é o reino de Deus, que é Jesus Cristo, irmãos. Mas diz aqui que tão transbordante de alegria, irmãos, alegria, o regozijo de viver a fé cristã, o regozijo de saber que está andando neste mundo, não está andando na escuridão, porque tem a luz da vida que é Cristo.
a alegria, a satisfação de saber que está vivendo nesta terra, mas o seu nome está escrito, está rolado lá nos céus, escrito no livro da vida, igreja. E de lá ninguém apaga, igreja, ninguém tira o seu nome do livro da vida. Transbordante de alegria, ele vai e vende tudo, irmãos, tudo que possuía. E ele vai então, compra, não tesouro, porque o tesouro não está à venda, o reino de Deus não está à venda. O reino é inegociável, irmãos. Ele vai então comprar aquele campo. Comprando aquele campo, ele se apossa daquela preciosidade encontrada. Ele abre mão de tudo que possuía, meus irmãos e irmãs. Ele abre mão de todas as suas riquezas em prol daquele tesouro. A segunda parábola, que é a parábola da pérola de grande valia ou de grande valor. Essa segunda parábola segue na mesma linha de raciocínio, porque o texto vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que negocia, é semelhante a um homem que está também à procura, e ele está à procura de boas pérolas, irmãos. Mas diz o texto sagrado que ele tem achado a pérola. Quantos aqui já encontraram essa pérola? Quantos aqui já encontraram um tesouro, irmãos e irmãs? Diz que tendo encontrado essa pérola, e diz que não era qualquer pérola, era uma pérola de grande valor, igreja, de valor incalculável, de valor inestimável. E diz o texto que não resta outra alternativa de vender tudo que possuía, abrir mão, igreja, de tudo que tinha, em troca daquela pérola de grande valor, irmãos e irmãs. E há algumas lições nessas duas parábolas que eu gostaria de compartilhar sucintamente com você nesta noite. Há muitos ensinos, irmãos, nessas duas parábolas narradas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero aqui compartilhar contigo apenas 3 lições extraídas nesses dois textos, nessas duas parábolas. A primeira lição, irmãos, é que o reino dos céus possui um valor incalculável. O reino dos céus possui um valor inestimável. Nenhuma soma de riqueza nesta terra poderá, irmãos, comprar ou fazer aquisição do reino de Deus. O reino de Deus está acima, irmãos, de qualquer valor desta terra, de qualquer riqueza deste mundo, de qualquer prazer que você possa sentir nesta vida. O reino de Deus está acima de todas as coisas. Então a primeira lição é que nada pode se comparar com o reino de Deus, porque é um tesouro de valor incalculável, igreja. Incalculável. E você não obtém pelo seu dinheiro, pelo seu sacrifício, pelos seus méritos, mas você obtém pela graça de Deus. É de graça, irmãos, não há necessidade de você pagar nada, porque graça é favor de Deus para com as nossas vidas. Mas há uma segunda lição. Este reino, ele precisa ser buscado acima de todas as coisas nessa terra. Esse reino precisa ser buscado acima de tudo, igreja. Se você olha para essas duas parábolas, esses homens estão à procura.
Esses homens estão buscando, irmãos, estão procurando. E veja que é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Buscai, em primeiro lugar, o meu reino. O meu reino. O reino precisa ser buscado, igreja. O comprometimento de João Batista na sua pregação era anunciar o reino. Após a morte de João Batista, Jesus assume este compromisso e diz que por onde passava ele anunciava o reino de Deus. A ordem de Jesus aos seus discípulos foi: vão e anunciam que o reino de Deus é chegado, igreja. E esse reino, irmãos, assim como esses dois homens estão buscando o reino, assim também nós precisamos a cada dia buscar, irmãos, viver com a nossa alma inserida dentro do reino de Deus. Que, como já foi dito, não é comida, não é bebida, ainda que muitas pessoas estão sendo atraídas por troca de comida, bebida, vestimenta, carro, casa, moradia. Não, irmãos, isso é ninharia. O reino de Deus está acima de qualquer coisa. O reino de Deus está acima de qualquer prazer humano que você possa buscar, jovem. O reino de Deus está acima de qualquer valor, valia ou coisa preciosa desta terra, igreja. E é necessário que nós atendemos para isso, porque Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas do contexto ali vos serão acrescentadas, irmãos. Ensinando para nós nessa noite que o nosso alvo tem que ser o reino de Deus nas nossas vidas. Ensinando que o nosso foco principal não pode ser comida, bebida, casamento, relacionamento. Não, irmãos, tem que ser o reino, igreja. O reino. E nós encontramos Jesus dizendo, nos ensinando a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, teu reino, e seja feita a tua vontade. Irmãos, quando nós buscamos o reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não há necessidade de você se matar pelas coisas deste mundo, irmãos. Jesus vai dizer: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Antes, buscai o meu reino. E a partir de hoje o seu foco, irmão, seja o reino de Deus. E você que está nessa noite, seja agente deste reino, irmão. Seja luz, seja sal, seja um cidadão dos céus neste mundo em trevas, igreja do Senhor. Em terceiro, o reino só pode ser obtido quando renunciarmos tudo que nos impede de ser parte dele. Este reino só pode ser obtido, irmãos, quando haver renúncia de tudo aquilo que nos impede de ser parte nele. Esses dois homens, eles estão abrindo mão de algumas coisas. Estão abrindo mão de tudo que possuía. De tudo, irmãos. Abrir mão de toda a sua riqueza acumulada até aquele momento, em prol daquela pérola, em prol daquele tesouro. Vender tudo aqui significa de todo o nosso coração, igreja. Vender tudo significa abdicar de todos os demais interesses por um único interesse:
supremo, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que há coragem em nós suficiente de dizer nessa noite: Senhor, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos, em prol da pérola de grande valor, em prol deste tesouro de valor incalculável, irmãos. Mateus, capítulo 16, versículo 24, até o versículo 27, Jesus vai propor um desafio aos seus discípulos. E este desafio é proposto a nós aqui nesta noite, irmãos e irmãs. Ele vai dizer o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, você não é obrigado. Você pode se deparar com este tesouro incalculável neste mundo, que é a pessoa, que é o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, então é necessário que negue-se a si mesmo. É necessário que tome uma cruz, irmãos. É necessário que me siga. Em outras palavras, é necessário você abrir mão das coisas deste mundo e tomar posse de uma cruz, irmãos. Porquanto qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. E aí Jesus vai fazer uma pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, irmãos, e no fim perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Veja que Jesus está propondo isso, irmãos e irmãs, a nós aqui nesta noite. Há uma decisão que nós precisamos tomar, igreja do Senhor. Nós estamos diante de um valor, de um tesouro de valor incalculável. E constantemente o Senhor está nos desafiando. Não há como tomarmos posse dessa preciosidade de Deus, abraçarmos com as coisas ou os prazeres deste mundo. Você querem alguns exemplos de pessoas que abriram mão de tudo?